Shalom, bem-vindos de volta ao meu canal. Para aqueles que já me conhecem, nós estamos contando uma breve história do judaísmo. Para os que ainda não me conhecem, o meu nome é Tirtza Abreu, eu sou convertida ao judaísmo ortodoxo e moro em Jerusalém. Então, nós vamos continuar. Hoje eu vou falar sobre o judaísmo talmúdico. Então, como eu disse no vídeo da semana passada, o Talmud é baseado na Torá, nos profetas e nos escritos. Esses três conjuntos, a Torá, os profetas e os escritos, formam o Tanar ou a Bíblia hebraica. Quem lê a Torá vai encontrar muitas e muitas ordens de fazer ou não fazer muitas e muitas coisas. O trabalho dos sábios do Talmud foi atualizar as leis prescritas na Torá de modo a se adaptar à passagem do tempo e às exigências da modernidade à medida em que a história se desenrolava. Interpretando as leis expressas na Torá, os sábios do Talmud não eram filósofos no sentido grego. Eles eram homens práticos, preocupados com a conduta dos judeus de acordo com a Torá. Até mesmo o conceito de Deus no Talmud é visto do ponto de vista do pragmatismo, no sentido de que a fé no judaísmo não é algo confessional ou emocional. Não basta, para os sábios do Talmud, a pessoa dizer que acredita em Deus, mas não obedecer aos seus mandamentos. Pelo contrário, essa atitude demonstra um desprezo a Deus, o que é um grande pecado. Nesse sentido, até seria preferível ser ateu do que dizer que crê em Deus e não obedecer os seus mandamentos. A fé precisa ser acompanhada das práticas de mitzvot, que são os mandamentos, as boas ações prescritas na Torá e desenvolvidas no Talmud com a finalidade de aperfeiçoar o homem individualmente e, desse modo, transformar a sociedade num lugar bom para todos, através da retidão de todos. O judaísmo tem duas doutrinas básicas. A unicidade de Deus, o eterno é um e único. E 2, Israel foi eleito como guardião dessa verdade, que é a unicidade de Deus, e isso pode ser visto em Deuteronômio 6:4, onde temos a famosa profissão de fé do judaísmo, que recebeu o nome de Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Por defenderem essa doutrina, milhões e milhões de judeus foram assassinados por praticamente todas as culturas que apareceram sobre a Terra. Também é importante ressaltar que, embora Israel tenha sido eleito para guardar a verdade da unicidade de Deus, isto não significa que Deus é Deus somente dos judeus. Nada está mais longe da verdade do que isso. Deus, e somente Deus, é o único Senhor sobre toda a terra, como nós lemos em Isaías 42:8, que diz: eu sou o Eterno, este é o meu nome. Não concederei a outros a minha glória. Isso inclui astros, elementos da natureza ou seres humanos. Assim, o judaísmo não compactua com doutrinas dualistas própria dos politeístas, para quem o mundo material está separado do mundo espiritual, e também não aceita a doutrina cristã da Trindade.
os cristãos podem ter elaborado sofisticadas explicações metafísicas para justificar a Trindade, mas do ponto de vista do judaísmo, isso é um erro grave e sem base na Bíblia hebraica. Aliás, o eterno não é um conceito metafísico. Ele não é uma metáfora, uma abstração ou uma ideia, como disse, por exemplo, Platão. No judaísmo, e quando eu falo de judaísmo, eu estou agora me referindo ao judaísmo talmúdico, pois essas informações estão expressas no Talmud, o eterno é um Deus vivo, criador do universo e também o que garante pela sua providência a existência do mundo. Ou seja, se o Eterno tirasse a sua providência, o seu cuidado, a sua assistência, o mundo simplesmente deixaria de existir. A Escritura afirma em Jó 26:7, sobre o abismo ele estendeu o norte e sobre o nada suspendeu a terra. E Salmos 104:29 diz: quando escondes o teu rosto, se perturbam os homens e a natureza em geral. Assim, os sábios do Talmud afirmaram: Deus criou o mundo e ele provê, ele fez e ele mantém. Mas, como eu já disse, o Talmud não é um tratado de filosofia. Para os sábios do judaísmo, a criação e a providência divina só encontram sentido no desenrolar da história humana. A vida dos indivíduos e das nações não é produto do acaso, do caos. Para o judaísmo, o homem foi criado para cumprir uma missão, que é o de elevar o mundo à perfeição. E esta é a missão de todos os homens e não apenas dos judeus. Vemos essa ideia no Jardim do Éden, quando o Eterno entregou ao homem a tarefa de nomear e zelar pelos animais e pela natureza. O Talmud desenvolveu a ideia de que o homem é sócio do Eterno na realização da plenitude da criação. Essa colaboração entre o Criador e a criatura, no entanto, só é possível quando o homem tem os mesmos atributos do Criador, como nós já vimos em vídeos anteriores. O homem precisa se esforçar para emular o Eterno, para ser como o Eterno e imitar suas qualidades de misericórdia, benevolência, justiça e retidão. O objetivo desse aperfeiçoamento é, evidentemente, alcançar o reino de Deus. Só que no judaísmo, o reino de Deus não está no mundo vindouro, após o desaparecimento do corpo. Ao contrário, o reino de Deus precisa ser constituído aqui mesmo na terra, pelo comportamento humano, pela compreensão e a aceitação universal dos ideais de retidão em todas as relações humanas, com os animais e com a natureza. Quem se interessa pelo que acontece em Israel pode testemunhar a enorme energia despendida pelos cientistas israelenses na invenção e aperfeiçoamento de métodos e meios para aliviar o sofrimento humano e a melhorar a qualidade de vida de todos, judeus e não judeus. Igualmente, os judeus estão na vanguarda de invenções que contribuíram grandemente para o bem-estar da humanidade. Basta contar os prêmios Nobel que receberam os judeus de várias nacionalidades em diversas áreas desde que o prêmio foi criado. Mas o reino de Deus, embora terrestre, ainda está longe de ser uma realidade. No conceito judaico, o reino de Deus será introduzido pelo ungido, ou o Mashiach. Ele não terá como missão salvar o homem dos seus pecados, já que deve ter ficado claro que o homem se liberta dos seus pecados pela prática de ações elevadas de moralidade e de retidão.
O Mashiach também não terá natureza divina, pois, como nós já vimos, o Eterno não divide a sua glória. Ele será um dirigente humano que vai restaurar a dignidade de Israel e do povo judeu aos olhos de toda a humanidade, o que hoje em dia parece uma coisa surreal. Eu vou colocar no card um vídeo que eu fiz sobre a missão do Mashiach. Por intermédio da restauração de Israel, toda a humanidade será regenerada moralmente e espiritualmente. Isso está nesse outro vídeo que vocês poderão ver depois, se tiver interesse. Nas palavras do profeta, e o Eterno será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Eterno será um e o seu nome um. Isso está em Zacarias 14:9. No advento do reino de Deus, todo homem será um efetivo colaborador do Eterno no desenvolvimento da raça humana através da retidão. E a parte do homem está descrita nos 7 preceitos que devem ser observados pelos filhos de Noé ou os Bnei Noach. Esses preceitos são: se abster de idolatria, de blasfêmia, de incesto, de assassinato, de roubo, de comer parte de animais ainda vivos e o mandamento de administração da justiça. De acordo com o Talmud, qualquer ser humano que praticar estes 7 preceitos está qualificado para assumir o papel de colaborador do Eterno. Não precisa ser judeu. O povo judeu, por outro lado, por seu papel de sacerdote das nações, de guardião da Torá, está obrigado a obedecer a Torá oral e a Torá escrita na sua integralidade. Fica claro que o ser humano que não pratica os preceitos mencionados está em estado de rebelião contra Deus. Por isso será julgado e condenado. No entanto, no judaísmo, a condenação não é punitiva, mas corretiva. Serve para dar ao homem a oportunidade de se arrepender e de se corrigir. Como nós já dissemos, o homem tem a possibilidade de fazer tshuvá, o retorno a Deus e ao caminho da retidão. Desse modo, o conceito de inferno, como visto na doutrina cristã, é estranho ao judaísmo. Não existe no judaísmo um castigo por toda a eternidade. Existe sim o Geena, ou Gehinnom, que é identificado como o fosso das chamas mencionado em Isaías 30:33. O Talmud ensina que as almas impenitentes permanecem nesse lugar por 12 meses, embora existam exceções, para se purificar e depois desse período, sim, entram no Gan Eden, no paraíso, ou seja, retornam ao Eterno, pois a alma humana é parte do Eterno. Mais uma vez, o Gan Eden não é exclusivo dos judeus, como ensinam as doutrinas cristã e muçulmana, que somente os que pertencem a essas religiões desfrutarão do paraíso. Não é assim. De acordo com o judaísmo, todos os justos de todas as nações terão a sua parte no mundo vindouro e desfrutarão da presença divina. Rememorando o que já foi dito em outro vídeo, para se alcançar esse privilégio, não precisa ser judeu. É necessário, sim, desenvolver uma vida de santidade pessoal e individual. Mandamentos como: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não odiarás o teu irmão, não te vingarás, não guardarás ódio, amarás o peregrino. Todos são partes da lei de santidade enunciada no mandamento sereis santos, de Levíticos 19:1.
A santidade exige autodomínio para controlar os maus instintos, como a inveja, a ambição, o orgulho, a ira. Mas autodomínio não significa ascetismo, separação da sociedade. Assim seria muito fácil, né? O ser humano deve praticar a santidade nas atividades cotidianas, no trabalho, nas relações sociais, na família, no casamento. Também buscar a fortuna financeira não é mal visto no judaísmo, no entendimento de que tudo pertence ao Eterno e que o que ele dá ao homem como riqueza material é um depósito para ser empregado na prática de boas ações. O homem também é um conceito, deve viver feliz na terra. Em Gênesis 1:31 lemos, e Deus viu tudo o que fez e eis que era muito bom. O Talmud faz uma pergunta, quem é rico? E a resposta também é, aquele que está contente com o seu quinhão, com a sua parte. Isso está escrito na Ética dos Pais 2:1. Um homem contente está salvo de muitas ofensas, como inveja, rancor e outros pecados. E também irradia alegria ao seu redor, como lemos em Provérbios 15:15, o pobre, se tem o coração alegre, sente-se sempre em festa. Bonito, né? O contentamento é fruto da confiança na providência e na bondade de Deus. Quem é contente com a sua parte goza de calma e serenidade, mesmo em meio a tumultos nacionais e agitações sociais. A alegria do Eterno é a nossa força, ensina Neemias 8:10. A base da alegria é a fé, que se manifesta no temor e amor a Deus. O temor ao Eterno conduz o homem a obedecer aos seus mandamentos e Provérbios 1:7 ensina que o temor do Eterno é a base de todo conhecimento ou de toda a sabedoria. O amor ao Eterno se manifesta pela contemplação da sua perfeição e de seu cuidado em preservar a vida na terra. E também em obediência aos seus mandamentos. Temor e amor têm o seu lugar no judaísmo. Enquanto o temor serve para restringir a prática do mal, o amor de Deus é evocado como incentivo para a prática da virtude. E esta é a base de todo o judaísmo. Enfim, todos os conceitos expostos nesse vídeo são de origem talmúdica, mas, como eu já tenho repetido, todos foram extraídos da Torá, dos profetas e dos escritos, exaustivamente estudados pelos sábios de seguidas gerações sobre os textos sagrados na língua hebraica. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como os conceitos de retidão e santidade se traduziram na prática e nos costumes observados pelos judeus. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, distribui para outras pessoas e... Então, por hoje é só e eu digo, como todo final de vídeo, Shabbat Shalom.